Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E nesse vídeo eu vou dar uma aula aqui para vocês, tá? Faz tempo que eu não trago esses conteúdos mais explicativos, né? Sobre como é que você aí que está me assistindo da sua casa vai conseguir se tornar um caçador de monstros no Brasil, mesmo sem ser o Van Helsing. Pois é sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Então você que é novo nesse canal, seja bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like aqui no vídeo. Dá o hype, tá? Porque essa opção que o YouTube disponibilizou ajuda muito, né? O canal a crescer, dá essa moral pra mim. E a gente tá quase batendo os 3K, olha só que maravilha. Quando eu chegar nos 3K, eu vou fazer um vídeo especial aí pra vocês, com conteúdos inéditos, tá? Então já dá essa moral aí pra mim. Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, galera, é o seguinte, eu recebo muitos comentários, às vezes o pessoal me manda mensagem lá no Instagram, nos directs da vida, manda mensagem no grupo lá do canal, né? Inclusive, se você quer entrar, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Só você mandar lá o recado que eu vou estar te adicionando. Manda às vezes mensagem lá na fanpage do canal, né? No Facebook, manda e-mails, enfim. Muitas vezes o pessoal tem essa dúvida, né? Muita gente me pergunta se vale a pena ou não o camarada virar caçador, investigador, enfim, entrar nesse meio de fato a campo, né? Ser de campo, no caso, no jargão aqui do esoterismo, é o cara que é atuante, tá ativo nesse meio ainda. Só que existem muitas dificuldades, tá? Na internet o pessoal romantiza demais isso, tá? Filmes, séries, enfim, mostram uma realidade muitas vezes que não existe. E o pessoal, às vezes, pela inocência, acaba acreditando. E os canais que eu vejo falando sobre esse assunto, todos falando um monte de besteira. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer vocês. Primeiro ponto. Existem caçadores de monstros no Brasil? Existem. São poucos, mas existem. Muitos desses caras são independentes. Não fazem parte de nenhuma ordem, nenhuma sociedade secreta. Eles simplesmente decidiram se tornar caçadores por motivos pessoais, muitas vezes por terem já um passado onde tiveram algum encontro com alguma criatura sobrenatural, traumatizante, perderam alguém, enfim. Ou o cara simplesmente tinha o que a gente chama de chamado, o cara já nasceu para isso, é uma vocação mesmo, e ele acaba encontrando meios para poder aprender sobre isso, né? Pode ser em livros, às vezes o cara entra na gnose para poder entender mais o sobrenatural, procura canais aqui no YouTube, para depois ele de fato começar a sua jornada aí de Van Helsing Tupiniquim. Mas como é que funciona isso? Primeira dica prática para você, tá? Se você não é de família rica, se você não é herdeiro, se você não ganhou na loteria, trabalhe pra cacete. Você vai precisar ter uma boa reserva para você sobreviver. Essa história de caçar monstros, investigar fenômenos paranormais, não dá dinheiro, a não ser que você tenha algum outro trabalho paralelo, tá? Assim, muita gente que começa nesse meio tem uma vida dupla. O cara trabalha durante o dia e durante a noite ele vai lá, faz pequenas investigações, começa investigando na cidade dele, no bairro onde ele mora ali, né? Se acontece alguma coisa estranha, ele vai ali começar a sua jornada assim. Por que que eu digo isso? Primeiro de tudo, como eu já falei que não dá dinheiro, se você não se planejar, você vai passar fome. Então você não vai caçar monstro. O único monstro que vai existir é a sua fome te matando, tá? Então assim, tenha maturidade para entender isso. Quando eu falo dessa forma, é para você compreender. Porque na série Supernatural, lá, os irmãos Winchester, parece que as coisas brotam do nada. Tem anjo entregando tudo. Os caras parecem que não passam necessidade nenhuma, mas não é assim que funciona na vida real. Quantos investigadores e caçadores você vê morando debaixo da ponte? Em trailers, sei lá, em albergues, tem muito, cara. Isso aí é uma realidade, tá? Quem escolhe essa vida aí, não escolhe por dinheiro. Isso é fato. O cara escolhe por vocação, ou por vingança, enfim, o motivo que for, eles escolhem por essas razões. Mas eles precisam de uma reserva. Então, qual é o meu conselho número 1? Monte um patrimônio suficiente que te mantenha para você viver sua vida aí sem depender de um emprego que você não precise trabalhar. Como é que eu posso fazer isso, narrador, de um jeito prático? Primeiro de tudo, se você está trabalhando agora, vamos supor, você trabalha aí no horário comercial, né? Acho que é 8 horas por dia.
você ganha aí seus R$ 1.800, R$ 2.000, você pegar uma parte desse dinheiro e você investir em alguma coisa, pode ser no fundo imobiliário, pode ser no CDB, caixinha do Nubank, seja o que for, mas monte um patrimônio suficiente para que você receba todo mês uma grana ali que te sustente, que pague pelo menos as suas contas, porque se você for ficar viajando, isso eu tô falando a nível Brasil, tá? Não tô nem falando a nível internacional. Se você for ficar viajando de cidade em cidade para investigar qualquer caso que apareça, você vai precisar pagar gasolina, isso se você tiver carro. Se não tiver carro, vai ter que ficar andando de Uber, ou andando de ônibus, ou comprando passagem de avião, isso não é barato, dependendo de para onde você for. Então, meu amiguinho, ou amiguinha que está me assistindo, não romantize isso. Você vai precisar de dinheiro e não é pouco não, é muito dinheiro mesmo. Isso eu tô falando para deslocamento, fora alimentação, que você não vai viver de comer cheeseburger, né, como o pessoal faz nos filmes, senão você vai morrer aí de pressão alta, colesterol, seja lá o que for. Você vai ter que se alimentar pelo menos minimamente bem. E se você for ficar nessa vida de nômade, você vai precisar ficar se hospedando em algum lugar, em hotel, pousada, e também diárias não são baratas. Se você fizer uma pesquisa em qualquer site aí, qualquer aplicativo de hotelaria ou de hospedagem, você vai ver que uma diáriazinha às vezes é 500 conto, dependendo do canto que você vai. Então, às vezes o cara vai ficar numa cidade 4, 5 dias. Então ele precisa se custear até lá. Ah, narrador, mas os caras lá na série faz o golpe do cartão. Os caras pegam um cartão falso, clonado, e passa na conta do Abreu. Cara, isso na vida real não se sustenta. Se você for inventar de fazer isso aí, você vai ser preso, você vai em cana. Porque na série existem várias coisas, vários elementos ali que não se aplicam na vida real. Os camaradas têm tudo ali, tem anjo, tem guarda-costa, até Deus aparece na série para salvar a vida dos caras. Você acha que na vida real isso vai acontecer? Você vai em cana, cara. Você vai em cana e para te tirar de lá, meu amigo, haja advogado, viu? E se você conseguir sair, dependendo do crime que você cometer, nem é afiançável será, tá? Então não faça isso. Se planeje primeiramente, financeiramente, antes de você pensar nisso. Segundo ponto, que é extremamente importante, conhecimento. O pessoal peca muito nisso daqui. Você vai ter que estudar muito, muito, muito mesmo, tudo, sobre tudo, tá? Criaturas corpóreas, seres espirituais, amuletos, sociedades secretas, principalmente, feitiços, conjurações. Vai ter que dominar idiomas. Você não pode ser um imbecil, você tem que dominar não só o seu, mas outros também, porque se você for viajar para fora do país, que às vezes pode acontecer, você vai ter que dominar o idioma, senão você vai ser um analfabeto, né? Vamos supor que você vai para os Estados Unidos. Vai chegar lá, vai falar o quê? Aquele inglês do João Santana? Não vai funcionar, você vai ter que dominar. Mesmo que você não saia do Brasil, que você fique na região, que até o que eu indico para a galera, você vai ter que dominar o latim para fazer as conjurações. Ou você acha que feitiços originais são em português? Não são não, meu amigo, são em latim. Ou latim, tem feitiços que podem estar em alemão. Tem conteúdos que você vai procurar que estão também nas traduções em Esperanto, muitos conteúdos aí, então, em francês também, tá? Então você não pode se limitar apenas ao seu idioma, então você vai ter que fazer muito curso, você vai ter que estudar bastante, adquirir material. Eu às vezes estou deixando aqui no canal, em alguns vídeos, né? Alguns livros ali, Mercado Livre, algumas coisas. Amuletos também que eu deixo aqui, né? Linkado com o vídeo, que você pode comprar e eu ganho uma merreca de comissão por isso, tá? Então assim, se você tiver interesse, eu vou deixar algumas obras aqui na descrição do vídeo que você pode adquirir por lá, tá? Livros que vão te ajudar a compreender melhor o sobrenatural. Ah, narrador, você é mercenário, você está fazendo propaganda. Porra, meu irmão, eu sou independente aqui nesse canal, eu não sou patrocinado, então eu divulgo isso daqui como parte do meu trabalho também. Se você não quer comprar daqui, ok, procure aí em outro lugar, mas se você não gostou da propaganda também, vai te lascar, né, cara? Enfim. É isso, você vai ter que investir em conhecimento, tá? Isso antes de você pensar em virar caçador, né? Depois não, é antes. Você vai ter que ter essa base antes para você não chegar num caso aí e ficar perdido, ficar boiando na situação. A pessoa te procurar, ou você se tornar conhecido, né? Ou você montar uma organização, uma agência, sei lá, e você for chamado, você chega lá, você não sabe de nada, pô. É uma situação constrangedora, então não passe por isso. Adquira conhecimento. Terceira coisa importantíssima aqui nessa questão de investigações e caçadas, né?
você vai ter que aprender a lutar, cara. Se você é sedentário, se você não tem noção nenhuma, não sabe nem dar um soco, você vai ter que mudar isso, tá? Por quê? Você vai estar lidando com criaturas altamente perigosas, criaturas muito mais fortes do que você, muito mais pesadas, com habilidades sobre-humanas. Vai lidar com organizações ocultistas, com gente perigosa também, que pode aí tentar contra a sua vida. E várias vezes, dependendo da situação, você vai ter que usar o conhecimento em artes marciais para sobreviver, cara. Porque, de novo, eu bato nessa tecla. Diferente de filmes e séries, a vida real não tem reset. Se você morrer, acabou, cara. Não tem essa. E se você morrer numa cidade desconhecida, que você não tem família, até para te enterrar é difícil, tá? Eu tenho que falar sobre isso porque o pessoal romantiza demais, acha que a vida é um... É tipo assim, é uma série mesmo, né? A galera esquece das consequências dos atos. Então você vai ter que aprender qualquer arte marcial. Eu recomendo geralmente aí o Muay Thai, recomendo Krav Maga, recomendo também Jiu-Jitsu, tá? Judô também, para você ter uma noção de queda, saber cair. Isso ajuda muito dependendo da situação, perseguições, enfim, esse tipo de coisa, para que você reduza os danos. Isso não vai impedir que você morra, tá? Mas vai evitar o máximo possível danos que podem te comprometer, porque se você se machucar, se você tiver uma lesão muito grande, dependendo de onde for, é claro, nem dá tempo de chegar no hospital, você já desfalece ali. E também vai entrar numa outra questão. Tem um bom plano de saúde, tá? Isso já é a outra dica, mas já vou linkar com essa. Por quê? Porque isso é importante. Porque se você, de novo, se machucar, tomar uma facada, um tiro, uma mordida, sei lá, um ferimento extremamente severo, você não vai se costurar em casa. Não vai pegar, sei lá, meu irmão, cola de colar papel e passar na ferida. Isso não existe. Então você vai morrer de infecção generalizada se você fizer isso. Então tem um bom plano de saúde, isso também custa caro. Então volta naquela questão que eu falei anteriormente, de você ter dinheiro suficiente para custear o seu custo de vida durante esse período que você vai ficar fazendo isso, tá? Porque senão o castelo desmorona. Se qualquer um desses pontos que eu falei não for bem planejado e bem executado, a sua carreira de caçador vai para o espaço, tá? Outra coisa importante também que o pessoal não comenta, que é geralmente crucial também para você ter sucesso nessa carreira. Tem a fonte de renda, outras fontes de renda, tá? É interessante você criar um canal aqui no YouTube, por exemplo, para registrar suas investigações, ter uma base ali de pessoas que estão acompanhando o seu trabalho, que vão te chamar para resolver casos. Não estou dizendo que você vai cobrar por isso não, tá? Estou dizendo que você vai divulgar o seu trabalho de uma forma legal. Você não está cometendo nenhum crime, tá? Espero que não. E também vai ser uma forma de você passar o tempo, porque é uma vida extremamente monótona, extremamente estressante, vazia, porque você não vai ter amigos, você não vai ter família. Esqueça esse negócio de caçador com família, isso não existe, cara. Quem tem família saiu dessa vida, porque a longo prazo, a médio e longo prazo, isso é uma situação que vai te desgastar psicologicamente, fisicamente e psicologicamente. Você vai viver atormentado, com medo, ali toda hora, aquela tensão, aquele estresse. E vai chegar uma hora que você não vai mais aguentar e vai pedir para sair. Se você não tiver um bom planejamento, você não consegue sair disso, cara. Outra questão também. Você não pode revelar sua identidade. Você não pode dizer que você é caçador de monstros, tá? Com relação ao canal no YouTube, você pode criar um canal como eu faço, Dark. Eu não apareço aqui. Nunca aparecerei. Porque eu já mexi com gente perigosa. Não vou ficar me expondo aqui. E se você entrou nessa vida de caçar, de investigar, recomendo que você também não apareça. Você pode gravar a sua voz, os locais que você está indo, né? Mas não aparecer assim de fato. Porque senão você vai desenhar um alvo nas suas costas, como aconteceu com o Glauber, né? O cara lá do podcast que foi exposto pela ABIN. Imagina se esse cara fosse um maçom. Se esse cara fosse na época antiga, né, um Demolay, se esse cara fosse aí um luciferiano, tava fudido, cara. As organizações ali iam pra cima dele com gosto de gás. Então tome cuidado com isso, com sociedades secretas principalmente, que vai aparecer, você vai conhecer muita gente nesse meio que vai te induzir. Cuidado também com outros caçadores, tá? Eu já fiz um vídeo sobre os Lones, que são caçadores que ficaram malucos. São os caras doidões aí, que surtaram. E é um risco que você corre, de surtar mesmo, de ficar maluco e acabar sendo mais perigoso
do que as criaturas que você caça, tá? Então, assim, essas dicas que eu estou passando aqui são básicas, tá? Que qualquer pessoa que vai ter que vai iniciar nessa vida aí pode seguir, tá? Você pode aplicar isso na prática para você ter sucesso, tá? Eu tô ensinando aqui, pessoal, como é que o pessoal vai sobreviver de uma forma consciente aqui no Brasil, tá? Ah, narrador, moro fora, moro, sei lá, em Portugal, moro na França, aí já é outra história, é outra realidade, enfim. Mas culturalmente, no Brasil, as pessoas não levam esse conteúdo a sério, tanto que existem vários pais e mães de santo, vários ocultistas, vários, né, enfim, pessoal desse meio que passam literalmente necessidade porque as pessoas não levam a sério. E para onde é que essa galera foi? Para a internet. Porque na internet você consegue criar uma comunidade, você consegue expor os seus conhecimentos de uma forma muito mais didática, sem pressão, sem cobrança, porque você faz ali o seu horário, você faz ali da sua forma, né? E você pode sim, de fato, criar um canal grande e futuramente ganhar dinheiro com isso, tá? Então, o pessoal que quer entrar nessa vida de investigações, de caças, né? Tem que pensar no futuro. Você não vai ficar caçando monstro até 70 anos de idade, tá? Então, é um período. Você tem que ter noção que isso é um curto período de tempo que você vai ter a experiência. Depois você vai pular fora. E para pular fora, você tem que ter um segundo plano. Então, eu recomendo a internet como forma de você fazer isso de uma forma que não vai te colocar em risco, tá? Enfim, eu acredito que essas dicas que eu passei são muito fáceis de compreender. Você pode pesquisar, aplicar isso daí na sua vida se você pensar nisso, tá? Lembrando que eu não estou recomendando que ninguém vire nada, é só uma dica, porque já me perguntaram isso tantas vezes que eu imagino que muita gente tem interesse nisso, tá? Então fica aí essas dicas para vocês, né? Deixem aí suas dúvidas aí nos comentários que eu vou respondendo todo mundo. Desejo para vocês um ótimo final de semana, né? Já estamos aí no sábado de carnaval, então boas comemorações para quem vai pular carnaval. Eu não vou porque eu não gosto, né? Então eu vou descansar mesmo, mas desejo aí para vocês um ótimo feriadão e até breve, meus pequenos.